economias quebrando, enfermidades, obrigado, morte, desemprego, em meio à tristeza e à desolação que nós estamos vivendo de forma mundial, global, Jesus continua sendo Deus. Continua alegrando os seus filhos, continua gerando crianças, vida, salvando pessoas. Que coisa gloriosa. O Senhor continua o mesmo. Isso é muito bom. Estamos muito felizes por causa dessas coisas que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Que alegria. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos dar sequência à nossa série de exposição do capítulo do livro de Daniel. Os irmãos acharam? Leiamos o texto. Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros, diz o título. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final deste período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsassar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que os rostos de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então, Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, de Ananias, Misael, Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses teus servos durante 10 dias. Dê-nos legume para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe
concordou e fez a experiência durante 10 dias. No final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fazia perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Verso 20, eu vou repetir. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do rei Ciro. Tem aqui palavra de Deus, tem aqui palavra do Senhor. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus e Pai, nós lemos este capítulo 1º do livro de Daniel, um capítulo extenso. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, com Tua graça. Fala conosco, Senhor. Ministra a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender que o Senhor é um Deus tão bom, tão generoso, que nos protege, que nos preserva, ó Deus, em terras estrangeiras. Faz-nos entender, Senhor, que Tu nos guarda e nos protege quando nós estamos em perigos, quando nós estamos em aflição, em tentação. Tu preserva, Senhor. Tu nos guarda, Tu nos protege. Faz-nos entender, Senhor. Faz-nos compreender isso, Senhor. Tira de nós todo medo, todo temor. Faz-nos, ó Deus, essa manhã compreendermos o Teu poder. Compreendemos, ó Deus, o quanto vale nos comprometer com a fé, a esperança e o amor em Ti. Tua generosidade ministra Tua palavra entre nós. Pedimos isso no nome de Jesus, Teu amado Filho, nosso Salvador. Amém e amém. Então, meus irmãos, domingo passado nós demos um panorama geral, um resumo de todo o livro. E a partir de hoje, então, eu e os demais obreiros aqui da Mário Quintana vamos estar expondo, então, um capítulo por domingo do livro de Daniel. E nós demos um título a esta série que é Vivendo em uma Cultura Hostil. A jornada do povo de Deus pelas terras da Babilônia. Onde nós vamos estar conversando aqui como Deus preservou por 70 anos o seu povo exilado, seu povo cativo, sobre uma outra língua, uma outra cultura, uma outra religião, uma outra política, uma outra filosofia. Como os filhos de Deus permaneceram por 70 anos longe do templo, longe do sacrifício, sem ouvir os ensinamentos no templo, sem ter toda a liturgia em que Deus havia legado a eles como meios de graça, como meios de os fortalecer, e também como isso os afetou profundamente, e como Deus os preservou. E nós vamos ver, então, durante os próximos 11 semanas, será um capítulo por dia, e oramos ao Senhor que seja manhãs e noites muito abençoadas pelo Senhor. Eu gostaria de resumir, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria resumir
o capítulo 1 para vocês, antes de falar qualquer coisa sobre ele. Nós podemos dar um resumo do livro, desses 21 versículos que nós lemos. No capítulo 1, o Senhor nos ensina pela mão, pelos lábios de Daniel, algumas verdades. A primeira delas é que Deus é um Deus de justiça. O verso 1 diz que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O verso 2 diz: o Senhor entregou o rei Joaquim e os utensílios do templo nas mãos do rei da Babilônia. Primeira lição do capítulo 1 do Evangelho de Daniel é sobre a justiça divina. Em 2 Crônicas, capítulo 36, o povo de Israel, ali é dito a razão pela qual eles vão para o cativeiro. Eles vão por causa da idolatria, por causa que quebraram a lei de aliança de Deus e por causa dos sábados que eles não guardavam. E Deus diz lá que eles seriam exilados até que a terra repousasse dos seus sábados. Na lei do Senhor estava dito que quando eles entrassem na terra de Canaã, eles deveriam plantar e colher durante 6 anos. No 7º ano, eles não deveriam colher e nem plantar, porque o Senhor no 6º ano daria a eles em abundância, para que eles ficassem 1 ano sem trabalho. Uau, que coisa gloriosa! Já pensou? Deus abençoar os teus negócios, ficar 1 ano só de repouso, 1 ano sabático, só descansando e pegando força e vigor para trabalhar mais. Isso é glorioso. Era essa a ideia. E por causa que eles não fizeram isso, adoraram outros deuses, foram gananciosos, abusaram da terra, de cada 7 anos, 1 ano a terra não deveria ser plantada. Era um ano para a terra descansar. E durante 50 anos também havia o ano de jubileu, onde não se plantava e também não se colhia, onde havia libertação. O fato é, meus irmãos, que mais ou menos em 490 anos, eles não observaram isso. Ficaram 70 anos, no período em que Israel ficou na terra de Canaã, ficaram 70 anos sabáticos transgredindo contra o Senhor. E essa é a razão porque eles ficam 70 anos no cativeiro. Um ano a cada período do plantio que a terra deveria ficar descansando. Então nós vemos aqui, em primeira coisa, que Deus é um Deus de justiça. Os homens podem transgredir, podem pecar contra o Senhor. Embora Deus seja longânimo, um dia essa conta chega. Um dia os pecados nos alcançam. Se Deus, por sua bondade, não nos livrar da sua própria ira. A primeira grande verdade é que Deus é um Deus justo. E eles pecaram, transgrediram, não guardaram sábados, 70 anos sabáticos foram transgredidos, 70 anos de punição. A primeira grande lição desse capítulo é a justiça de Deus. A segunda grande lição do capítulo é que Deus faz promessas grandes de livramento. O fato de Daniel fazer parte da linhagem davídica e o povo de Israel serem preservados está baseado nos pactos, na aliança que Deus fez com Davi e com Salomão, dizendo que jamais deixaria a sua família sem descendência. Então o fato da preservação dos judeus está fundamentada na aliança, no pacto, nas promessas de Deus. Essa é a segunda grande verdade do capítulo está querendo nos ensinar. A terceira grande lição que nós aprendemos do capítulo 1 é que a administração do governo necessita de jovens habilidosos. Diferente de Assuero, que quando assume o poder, manda um monte de menina nua desfilar, assim, inclusive dela, antes o desfile de moda que ele faz das mulheres, onde ele acha Esther, Assuero pede para a sua própria esposa desfilar diante dos homens do seu governo. Assuero é um homem louco, enlouquecido. Já Nabucodonosor nos ensina lições preciosas de que os jovens devem ser educados, devem ser instruídos, devem estudar cedo. Há um período de estudar, há um período de se trabalhar para que esse governo e o mundo seja sustentável.
Então, essa é uma grande lição que está no capítulo 1 também. Olha, os jovens devem ser instruídos, devem ser capacitados, jovens têm que levantar cedo, jovens não têm que estar pensando em namoro, jovens têm que estar se preparando para o namoro, se preparando para a vida. Está com 12 anos, quer dar beijinho na boca. Ô, rapaz, te enxerga? Nós aprendemos no capítulo 1 que a juventude é o período de se adquirir conhecimento, sabedoria, instrução, ter uma profissão, ter trabalho. Nos instrui isso, e Nabucodonosor faz isso muito cedo. Ele pega os jovens, na sua adolescência, e instrui eles para que ele tenha um bom governo, para que tenha uma boa administração. Enfim, nós aprendemos isso de forma implícita no capítulo 1. A quarta lição, de forma geral, que a gente pode resumir o capítulo 1 de Daniel, é que a fé e a perseverança não permitiram que Daniel e seus amigos abandonassem a Deus. A fé que lhe foi dada lá em Israel, a fé que seus pais legaram, você vai ver isso na oração no capítulo 9, no capítulo 10, que Daniel vai orar, o Senhor diz: Deus dos meus pais, Deus dos meus antepassados. Nós vemos que é essa fé, essa perseverança em Deus, que faz com que eles não abandonem ao Senhor nesse período em que eles estão em cativeiro. Essa é a quarta grande lição que a gente tira do capítulo de número 1 de Daniel. A perseverança e a fé não permitem que Daniel e seus amigos abandonem a Deus. A quinta e grande lição que nós aprendemos, e podemos resumir o capítulo 1, é que a fé de Daniel e dos seus amigos, a perseverança de Daniel e seus amigos, elas são recompensadas. A fé e a esperança de Daniel são recompensadas tanto de forma espiritual como de forma material. Você lembra que Hebreus diz no capítulo 11, verso 7, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, ou Deus é uma realidade, creia que Ele exista, Deus é algo real e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. E nós vemos aqui em Daniel, capítulo 1, que Deus honra, que Deus retribui, que Deus recompensa a perseverança, a fidelidade, a lealdade de Daniel e seus amigos. Bendito seja o nome do Senhor. Sexta e última verdade do capítulo 1 de Daniel é que Daniel parece nos ensinar acerca da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento. Nos é instruído aqui que, junto com centenas de jovens de várias províncias, jovens caldeus, parece-nos que o Espírito Santo está nos falando esta manhã e nos falando aqui em Daniel, nos ensinando que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento vem do Senhor. O fato é que, mesmo que Daniel se sobressaia, mesmo que seus amigos se sobressaiam, o texto nos diz, verso 17, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. A última aspecto geral desse capítulo 1, o resumo que nós estamos aqui, para a gente entender o que é abordado nesse capítulo, que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento não é fruto do mero esforço, não é fruto da mera aplicação. Passa por isso, é claro que você vai ter que se aplicar, você vai ter que abrir o livrinho, mas Daniel parece nos ensinar que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, vem de um coração que teme ao Senhor, pois como Salomão diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Parece que o Senhor quer nos instruir, e essa é a ideia de Daniel, que ele se sobressai sobre os demais, porque eles creem no eu sou, eles creem na lei de Deus, eles creem em Yahvé, bendito seja o nome do Senhor, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isso posto, isso colocado, isso já como bases do capítulo 1, gostaria de falar com você sobre o espírito da Babilônia versus o espírito de Deus. O espírito da Babilônia versus o espírito de Deus. Capítulo 1 de Daniel nos fala sobre o reino de Deus versus o reino do mundo. O Mark Driscoll, falando sobre esse livro de Daniel, ele diz o seguinte, que há uma chave interpretativa no livro de Daniel que nós devemos aprender, e não é apenas para entender Daniel no seu tempo, mas é o que Deus está fazendo em todos os tempos, e é o que o espírito da Babilônia faz em todos os tempos. Ele diz que o Senhor Deus tem um reino. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 o Senhor governando, só que Satanás se infiltra nesse reino. Adão e Eva fazem uma comunhão com esse falso rei agora, que é a serpente, e tentam instalar um governo sem Deus. E ele vai dizer que tanto lá no Sinar, tanto lá em Babel, que também é a origem, o Sinar aqui, a Babilônia, aquela torre em que os homens constroem para o seu orgulho, para a sua própria glória, querem a sua própria exaltação, para que o seu nome seja célebre. Ele está dizendo que os reinos deste mundo, eles querem governar, celebrar uma vida autocentrada, sem Deus. Cada reino e todos os reinos do mundo são símbolos, são uma falsificação do governo de Deus, onde ele deve ser adorado, deve ser respeitado, deve ser temido. Os homens sempre estão querendo construir os seus próprios reinos, os seus próprios governos, onde não haja espaço para Deus, onde não há espaço para o Senhor. E ele vai dizer que a Babilônia é mais um desses tipos de reinos humanos que querem expulsar o governo de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo tenta imitar. Tudo que Deus cria, o diabo tenta também imitar. Essa ideia, e o Driscoll fala muito bem sobre isso, e ele nos coloca que esse cenário aqui de Israel na Babilônia e a própria Babilônia são exemplos disso. Babilônia era uma nação antiga, que representa então esse espírito demoníaco que cria falsificação, o reino do adversário. Lá em Apocalipse 17, verso 5, diz que Babilônia é a mãe das prostitutas. Capítulo 14 diz que ela é a grande Babilônia, a grande meretriz. Produz mentiras, heresias, falsificação. E o povo de Deus está agora nessa terra. Nabucodonosor é um símbolo de Satanás, e quer reinar sem reconhecer a Deus, quer impor suas leis, a sua glória, a sua majestade, quer competir, quer disputar com o Senhor. E essa ideia se repetiu na história bíblica. Nós vemos isso em Sodoma e Gomorra. É símbolo desse espírito que quer governar, que quer falsificar o reino e o governo de Deus. Esse também foi o mesmo espírito que teve na Alemanha nazista, está hoje na Coreia do Norte. Os homens tentando criar um reino e um governo, uma administração, sem o domínio, sem o desejo, sem a vontade, sem as leis de Deus. Querendo fazer o seu nome célebre, fazendo os seus desejos célebres, fazendo a sua vontade célebre, expulsando as vontades e os desejos de Deus. Nós vemos esse reino luciferiano que reinou aqui em Nabucodonosor e que reina em todos os homens que não temem a Deus, se manifestarem todas as leis contra a verdade, contra o evangelho,
toda a cultura, ou vocês acham que a cultura ela é uma tábula rasa, está isenta desse governo maléfico que representa essa falsificação do reino de Deus? Nós vemos essa luta desses dois reinos. Israel, o símbolo do reino, do governo de Deus, das leis de Deus, da vontade de Deus. E a Babilônia como símbolo de uma grande meretriz, de uma grande prostituta. Isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo, isso que foi escrito aqui em Daniel. Essa história tem muito a ver conosco. Mas antes de falar do que ela tem a ver conosco, vamos ver o que ela tinha a ver com as pessoas lá, naquela época. Há 3 coisas que o espírito da Babilônica quer fazer com você. Há 3 coisas que o espírito da Babilônia quer fazer com todos nós. Primeira coisa que o espírito da Babilônia, que é essa competição com o governo, com o reino de Deus, está fazendo e criando. A primeira coisa que o espírito da Babilônia quer fazer, ele quer escravizar você. Ele quer derrubar você. Ele quer possuir você. Ele quer controlar vocês. Olha o que diz o verso de número 2. 2. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos deles Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra do Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tanto das linhagens real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, para servirem como seus servos, escravos, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. A primeira coisa que o espírito da Babilônia pretende fazer aos filhos de Deus é escravizá-los, é possuí-los, é destruir sua família, é destruir sua cultura, destruir sua religião, destruir sua educação, é fazer com eles que eles sejam subjugados. Essa é a primeira coisa que o espírito da Babilônia quer fazer. É interessante que o texto diz que o segundo reinado do Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou ela. Sitiar aqui é não deixar ninguém entrar e sair, a fim de que eles pereçam de fome, eles não tenham como plantar e colher. A cidade ela era murada, e eles ficam ali por um bom período de tempo, até que vão se minguindo as forças e a cidade fica frágil e eles consigam dominá-la, consigam pegar e espoliar a cidade. A Bíblia diz que Nabucodonosor vem a Jerusalém, isso dá uns 1000 quilômetros de distância, e leva então cativo alguns da linhagem real, entre eles Daniel e seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá, descendentes reais, tribo de Davi. Eles caminham mais ou menos uns 1000 quilômetros acorrentados. O que acontece aqui é um tráfico humano. Alguém tirano vem numa cidade, num país, e acaba saqueando, levando embora as pessoas desse país, dessa terra. A gente sabe que isso é um ato disciplinatório
Deus está julgando o seu povo. Todavia, Daniel, Azarias e o povo de Israel, ele é abusado, maltratado, ele é despido, acorrentado. Imagine a cena, você caminhar 1000 quilômetros, a mais ou menos daqui quase a São Paulo, ser preso, perder sua liberdade. Eles estão famintos, são abusados, estão exaustos, assustados, sofrendo. Nesse período, Daniel é apenas um adolescente do ensino médio. Tem seus 14, 15 anos. Um jovenzinho. Possivelmente ele não está sob a culpa de idolatria que seus pais e os seus patrícios legaram. Ele está sob juízo, mas ele é, entre aspas, inocente. No sentido de que ele não... Foi ele que plantou todas essas maldades durante os seus 500 anos que tiveram lá na terra de Canaã. Aqui já nos ensina, né? Muita coisa. Vês que é ensinado por aí que quem é justo, quem teme ao Senhor não vai sofrer, não vai padecer aflição. Daniel é um adolescente, perdeu sua liberdade, perdeu sua dignidade, foi abusado, está exausto, está cansado, chega nas terras de Babilônia. O texto diz que Nabucodonosor prendeu a rei Joaquim. Rei Joaquim foi um rei mau. Jeremias capítulo 36, 23 e 28. Este rei é aqueles que queima as profecias de Jeremias. O primeiro livro que Jeremias escreve. Esse cara é aquele que queima a palavra de Deus, de tão bonzinho que era. São levados para a terra de Sinar. Verso de número 2. Sinar a gente vê a primeira vez lá em Gênesis capítulo 11, verso 10, que é a Babel, onde hoje é o Iraque, a potência militar, econômica. Só que o que sobressai nesse capítulo 1 está no verso 2, verso 9 e verso 17. O Senhor entregou nas mãos. O que sobressai aqui é a soberania de Deus. O que sobressai no capítulo 1, nós vemos alguns personagens aqui, nós vemos o rei Joaquim, nós vemos o próprio Daniel, nós vemos os seus amigos, Nabucodonosor, que é um tipo de Satanás, de um tirano que se opõe à vontade de Deus, que está criando o seu próprio reino, sua própria vontade, seus próprios desejos. Vemos a terra de Sinar, Babilônia, que está competindo com Jerusalém. Deuteronômio diz que Deus escolheu a terra de Jerusalém, fez dela a habitação de Deus. Os homens, por sua vez, criam Babel, criam outros reinos para competir com a morada de Deus, com o templo de Deus. Criam falsos templos, falsos cultos para competir com o Senhor. Há muitos personagens, há muitas coisas a ser dita aqui. Mas a coisa mais importante no capítulo, e o personagem mais importante do capítulo é o próprio Deus. Não só do capítulo, de todo o livro. Se no capítulo 1 nós vemos Deus guardando e protegendo o seu povo, no capítulo 2 nós vemos o poder de Deus em revelar os segredos ocultos, Deus revelando para Daniel os segredos ocultos dos sonhos de Nabucodonosor. No capítulo 3 nós vemos o poder de Deus libertando os seus filhos da fornalha ardente. No capítulo 4, nós vimos o poder de Deus punindo o forte e poderoso Nabucodonosor. No capítulo 5, nós vemos o poder de Deus em julgar Belsazar. No capítulo 6, nós vemos o poder de Deus em libertar e salvar Daniel da cova dos leões. Pois a Bíblia é a autorrevelação de Deus, não é sobre o caráter ou a biografia do homem e a mulher YX. E no capítulo 2 nós vemos o poder de Deus em proteger os seus filhos numa cultura hostil. O texto diz que Deus entregou a cidade de Jerusalém. Deus entregou os israelitas na mão de Nabucodonosor.
A ideia aqui é que Deus controla quem está no controle. Deus controla quem está no controle. O que Paulo já está dizendo, já havia também dito isso lá em Colossenses, quando diz que aquele que aquele que trabalha para o seu Senhor, não trabalhe para ele, mas trabalhe para o Senhor. Não trabalhe apenas para aqueles que estão olhando com medo da punição, mas façam o trabalho como o próprio Deus, pois Deus controla quem está no controle. Tem gente que vive bajulando o patrão, aquela coisa toda. Você tem que trabalhar não por causa do patrão, você deve trabalhar por causa do Senhor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Daniel está dizendo que o Senhor entregou Israel na mão de Nabucodonosor. O que Daniel está dizendo assim, os homens têm poder, têm autoridade, porque Deus lhes concede. Os homens reinam e governam porque Deus deu o governo sobre eles, pois na ideia final, quem está controlando todas as coisas é o Senhor, Ele está no trono. Ele que está sentado no alto e sobre o trono, como disse o profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus descontrola quem está no controle. Só que todavia, espírito da Babilônia, o reino caído de Nabucodonosor, o reino falsificado, tirano, que quer competir com o governo de Deus, com o governo de Cristo, com o senhorio de Cristo, procura escravizar, procura abusar, derrubar, derrotá-los. Sitiou a cidade, prendeu, levou para sua terra, fez-os servir, colocaram eles em trabalhos, uns pesados, outros para administrar o governo, e Daniel e seus amigos vão trabalhar na administração, no governo de Nabucodonosor. É interessante que Daniel ele é amigo dos reis, Daniel é amigo dos monarcas, Daniel é um grande conselheiro, Daniel, assim como José, foi uma luz no Egito, Daniel vai ser uma luz entre os pagãos da Babilônia. Esse dia eu conversava com alguém. Esse período em que nós estamos vivendo é o WhatsApp, é a mensagem, é o Messenger no Facebook, as pessoas pedindo para vir na igreja, as pessoas pedindo ajuda. O mundo está desesperado porque não conseguem viver no mundo falsificado, no mundo caído, no mundo pecaminoso. As pessoas estão desesperadas, precisam de Deus. Em contrapartida, o que é assustador é o povo da aliança, o povo do pacto, o povo de Deus, que conhece o Senhor, deseja esse mundo, ama esse mundo, quer esse mundo. Enquanto as pessoas estão cansadas, eu não aguento mais, eu não acho resposta, embora eu tenha beleza, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho tudo, me falta algo, eu estou cansado de viver neste mundo, as pessoas estão angustiadas. O que é triste é os filhos de Deus que estão participando da ceia do Senhor, ouvem o Evangelho, estão na presença de Deus cantando, exaltando o Senhor, olham para este mundo, desejando, olham para este mundo, chegam a espumar com a boca, desejando as coisas vãs, frívolas deste mundo. O diabo sempre tenta escravizar. O espírito da Babilônia tenta escravizar a você. Ele escraviza pelo medo. Verso número 10. Quando Daniel propõe ao chefe dos eunucos para fazer um teste com ele, diz: olha, tenho medo do meu senhor, o rei. O espírito da Babilônia, o espírito deste mundo, ele governa pelo medo. Aspenaz, ele tinha medo do seu senhor. Este mundo, além de escravizar, de torturar, de seduzir, ele seduz através do medo, do pânico, da angústia, da aflição. O Senhor, por todavia, ele reina em amor, governa na sua bondade, na sua doçura. A primeira coisa que o rei da Babilônia vai tentar fazer é dominar você.
Cercou Jerusalém, levou cativo, levou preso. Segunda coisa que o espírito da Babilônia faz e quer fazer com todos os filhos de Deus é treiná-los, é educá-los, é evangelizá-los. Verso de número 3 a 5, diz assim: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final deste período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a de Azarias, o de Abednego. A segunda coisa que o espírito da Babilônia tenta fazer com os filhos de Deus é reeducá-los. Daniel e seus amigos foram chamados para ter um período ali na faculdade da Babilônia, a ser educado nos princípios, na cultura, na educação, na filosofia, nas práticas da vida babilônica. Por 3 anos, quase uma faculdade, e algumas faculdades 3 anos mesmo. Vocês vão aprender a língua, a cultura, a religião dos caldeus. É interessante que Daniel e os seus amigos eles foram colocados a serviço de Aspenaz, o chefe dos eunucos. Há uma briga entre os teólogos e os mestres da Bíblia se Daniel foi castrado ou não. Eu faço parte do time daqueles que acham que sim. Daniel foi castrado. Ele foi feito eunuco, por isso que ele veio trabalhar com o eunuco do rei. Ele nunca casou, ele nunca pôde fazer uma família. O espírito da Babilônia está sempre querendo emascular os homens. Sempre querendo tirar a masculinidade, sempre querendo mudar os papéis do casamento, sempre querendo inverter. Que coisa horrível. Daniel nunca, durante os 70 anos que teve na Babilônia, nunca teve um casamento, nunca se relacionou com o sexo oposto da forma que Deus queria, nunca. E a ideia aqui, ele nunca teve, não teve uma geração de pessoas piedosas, não teve um legado. Esse é o ódio do espírito da Babilônia, essa é a intenção de Babilônia. O que o diabo mais detesta é que filhos e filhas de Deus gerem filhos e esses filhos reflitam a imagem de Jesus. É por isso que muitas meninas na igreja são educadas pelas feministas neste mundo a cuidarem do seu corpo, porque filhos vai destruir você. Não vai destruir você. O espírito da Babilônia, ele gosta de inverter as ordens sexuais. Daniel foi castrado. Não pôde ter filhos, não pôde ter uma família. Romanos 8:28 diz que os que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus, seu único filho. O propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E o que o diabo e que o Nabucodonosor e que este mundo mais odeia é que os filhos de Deus gerem filhos que aprendam a doutrina, conheçam a Jesus. E este mundo tenha muitos filhos semelhantes a Jesus e reflitam a glória de Cristo. Por isso que nós temos um monte de moleque com 40 anos morando com os pais e não tem uma responsabilidade de gerar filhos, pois o espírito deste mundo, o espírito da Babilônia, quer sempre castrar a masculinidade dos homens e fazê-los moleques irresponsáveis que joguem videogame até os 45 anos e não assumam a responsabilidade e reflitam a glória de Deus, que é um Deus criador, um Deus gerador de vidas. O espírito da Babilônia quer educar você, treinar você. Quer fazer de você uma lavagem cerebral. Eles deveriam ficar estudando por 3 meses, ser educado nos princípios, nos valores. Nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, os nossos jovens que estão na faculdade são bombardeados com questão de ideologia de gênero.
com tantas ideologias deste mundo. E os filhos de Deus não conseguem abrir as Santas Escrituras e ensinar os filhos de Deus no conhecimento do Santo Evangelho. Daniel foi preservado em meio a uma aculturação, porque criam no Senhor, confiavam no Senhor. Hoje em dia a igreja começa já a relativizar. O divórcio na igreja hoje em dia está quase normal. Novo casamento, então, meu Deus do céu. Ministros do Evangelho, pastores, líderes que deveriam dar exemplo ao rebanho. O espírito da Babilônia vai querer reeducá-lo, vai querer treiná-lo, vai querer inverter os princípios, a doutrina, as verdades, os valores do reino de Deus. A boa notícia é que Daniel teve um bom pai, uma boa mãe, teve um bom professor de Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. E nos ensina e nos instrui que é possível viver ao Senhor em meio em que muitos abandonaram a verdade, deixaram a verdade. É possível permanecer fiel ao Senhor, como disse o profeta Malaquias: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não o serve. Há uma guerra cultural, meus irmãos. Há uma guerra de narrativa, de ideologia, que nós somos bombardeados todos os dias. E muitos filhos de Deus estão flerteando. Ah, mas será que nós não somos muito fundamentalistas? Nós somos muito radicais. Olha, esses três caras aqui que preferem ser queimados do que quebrar um princípio de Deus, quebrar o mandamento de Deus. Radical é Daniel, que prefere enfrentar um monte de leões durante a cova, mas não pecar contra o seu Criador. Isso é radical. Radical não é querer ser legal, estar de bem com todo mundo. O cristianismo é contracultural. Nós não nascemos para estar do lado certo da história. Nós nascemos para estar certo do lado da eternidade. Eu vou repetir isso, nós não nascemos para estar certo do lado da história, nós nascemos para estar certo do lado da eternidade. Ainda que todo mundo, ainda que a academia, que os sábios deste mundo invertam as verdades divinas, nós permaneceremos com a vontade eterna de Deus. O espírito da Babilônia vai querer treinar você. Eles ficaram lá aprendendo a língua, aprendendo a cultura, sendo desmamado, sendo evangelizado. Verso 8, mas Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9 diz, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. E decidiu, não vou me contaminar. Eu não vou me prostrar. A ideia aqui não é apenas que há alimentações impuras aqui. A ideia é que ele não seria seduzido pela amizade dos pagãos. Essa é a ideia. Eu não serei seduzido por essa cultura. Essa é a ideia. Não é apenas animais impuros ou bebida impura, porque a gente vai ver que ele vai comer e vai beber muitas coisas da Babilônia. A ideia aqui é que ele não vai ceder aos apelos, ele não vai ceder à cultura, não vai ceder à filosofia, ele não vai relativizar as verdades divinas que ele foi instruído na Torá, na lei de Deus, e seus amigos também fazem assim. Terceira coisa que o espírito da Babilônia vai tentar fazer, ele vai tentá-lo a abandonar, a roubar a sua comunhão com Deus. Primeiro ele vai tentar escravizar,
Ele vai tentar reeducá-lo. E ele vai tentá-lo. Vai tentar roubar você da comunhão com Deus. Olha o que diz o verso 7 ao verso 5. O verso 5 ao verso 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. Preste bem atenção. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, de Ananias, o de Sadraque, de Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. O espírito da Babilônia vai tentar você, vai tentar roubar a comunhão que você tem com o Senhor. Ele vai tentar para que todos os elos, todas as ligações, todo o relacionamento que você tem com Yahvé seja rompido. Pois todos os nomes que esses jovens têm, os nomes hebraicos que eles têm, estão relacionados com o seu Deus, o Deus verdadeiro. E os segundos nomes que eles recebem estão ligados com divindades pagãs. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é misericordioso. Misael, quem é como Deus. E Azarias, Javé é o meu ajudante. Os nomes desses garotos têm ligação com o seu culto, com a adoração, com o seu Deus. Quando o espírito da Babilônia vem sobre Jerusalém, ele tenta, além de escravizá-los, além de tentar reeducá-los, ensinando a língua, a cultura, a filosofia, ele também tenta tentá-los na sua comunhão, na sua religião, no seu culto a Yahvé, lhes batizando e rebatizando os seus nomes. A Daniel, que significa Deus é o meu juiz, ele deu o nome de Belsazar, que significa Bel protege a sua vida. Bel é o Deus babilônico. Ananias foi chamado Sadraque, que significa ao comando de Acu. Acu era um Deus babilônico. Misael, que é quem é o que Deus é, foi trocado para Mesaque, que é quem é Acu, que é um Deus babilônico. E Azarias, que é Javé, meu ajudante, foi chamado de Abednego, que significa servo de Nebo, outro Deus babilônico. A ideia aqui é que Nabucodonosor, que o cativeiro da Babilônia, que estavam querendo tentá-los, na sua intimidade, na sua comunhão com Deus, roubar-lhe. Foi-lhes dado um novo nome, isso aqui fala da identidade deles. Quantas pessoas perderam a sua identidade no processo? Quem você é? Quem a igreja é? É lindo ver que mesmo que Nabucodonosor, mesmo que a Babilônia tenha renomeado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, menos que os homens tenham renomeado eles. No texto bíblico eles nunca se chamam a si mesmo pelos nomes babilônicos. Porque os homens podem dar títulos, podem dar nomes para eles. Deus lhe deu uma nova natureza. Eles podem nos dar outro nome, podem chamar nós de radicais. Nós somos fundamentalistas. Ai, discurso de ódio. São homofóbicos. Eles podem tentar nos dar novos nomes, renomearmos. Pode querer nos desprezar, nós não mudaremos a nossa identidade. O espírito da Babilônia tentará escravizar, tentará educá-los e tentará tentá-los para roubá-los da comunhão com Deus. Todavia, na narrativa dos 12 capítulos de Daniel, eles nunca se chamam pelos nomes babilônicos. Nunca se chamam pelo nome do rei da Babilônia.
E o que é lindo aqui, meus irmãos, eu já vou me encaminhar para o final, é que Nabucodonosor, ele tem um trono. Preste bem atenção nisso. Nabucodonosor tem ouro. Nabucodonosor tem harém cheio de mulheres. Nabucodonosor tem servos e servas, escravos e escravas que lhe servem. Só que Nabucodonosor, toda vez que vai falar com Daniel, ele diz: Daniel que tem o espírito dos deuses. A coisa mais importante para vencer Nabucodonosor, para vencer a Babilônia, o espírito da Babilônia, é sermos possuídos do Espírito de Deus. Aleluia. Eu preguei aqui há uns meses atrás sobre o Espírito Santo, o maior presente de Deus para a igreja. Quando a gente ainda pregou sobre a série de João, no capítulo 16, o Consolador Amado. Daniel, seus amigos venceram a Babilônia, a tentação, a cultura, a filosofia, a educação, pois eles tinham o Espírito do Senhor. Se você como pai, se você como mãe, se você como homem, se você como mulher, você como filho, você como filha, não tiver o bendito Espírito Santo, você irá sucumbir diante do cativeiro, diante da Babilônia, diante deste mundo, diante dessa cultura. Só existe uma forma de vencermos a cultura deste mundo, é sermos cheios do Espírito Santo. Todo o livro de Daniel, especialmente o capítulo 1, está dizendo: o espírito babilônico faz isso, o espírito de Nabucodonosor faz isso, o espírito do mundo faz isso. Mas o Espírito de Deus não está alheio ao cativeiro e ao sofrimento do povo de Deus nos períodos da peregrinação. O Espírito de Deus também está agindo. E o que o Espírito de Deus está fazendo? Verso de número 9. Nós vimos 3 coisas que o espírito da Babilônia está fazendo. Eu gostaria de falar com vocês 3 coisas que o Espírito de Deus está fazendo. Verso 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que o Senhor fez e o que o Espírito do Senhor fez. Deus deu graça e misericórdia a Daniel. Só venceram as pressões, as tentações, o domínio de Nabucodonosor, porque eles receberam graça diante de Deus. O que você mais precisa é a graça de Deus na tua vida. Eu preciso de um casamento feliz. Eu preciso de uma cura, porque claro que é bom ter cura, é bom ter um casamento bom, é ótimo. Mas o que você mais precisa é do favor de Deus sobre a sua vida. Daniel e os seus amigos, eles receberam graça. Deus concedeu a Daniel misericórdia, que a palavra é graça, sharia no grego. Receberam o favor de Deus. Eles receberam o favor de Deus. Daniel e seus amigos prosperaram, não porque eles eram melhores do que os outros judeus, não porque eles eram justos e piedosos, mas porque acharam-se graça diante de Deus. Eles sobressaem sobre os jovens da babilônico por causa da graça de Deus e a bondade de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito de Deus concede graça aos seus filhos no meio das pressões, no meio das crises, no meio de hostilidade, numa terra estrangeira. Eles precisam da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus. Cara, um comercial de meia. Já viu uma mulher seminua? Se não fosse a graça de Deus. É por isso que vocês já sabem que um dos salmos que eu mais amo é o salmo de número 124. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. Israel que eu diga, se não fosse a graça de Deus. O mundo, o pecado, o diabo já teria nos tragados vivos. O Espírito de Deus, ele primeiramente, ele concede graça para capacitar você em missão. Ele envia você para ser uma luz nas trevas. Daniel foi enviado pelo Espírito Santo. Seus amigos foram um testemunho entre os pagãos. A igreja de Jesus está nessa face dessa terra como uma luz neste mundo. O Espírito Santo está nos enviando. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo.
Não feche um acordo de paz com este mundo. O Espírito de Deus, em contraponto ao espírito da Babilônia, ele fortalece os seus filhos. Daniel 17:20. Olha que diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e de sonho. Fizeram o teste com esses meninos, com esses garotos. E eles não se contaminaram com os manjares, não se contaminaram com o vinho que o rei havia proposto. Depois de 10 dias, foram ver a aparência de Daniel, foram ver a aparência de Ananias, foram ver a aparência de Azarias, de Misael. Eles estavam mais robustos, estavam mais inteligentes. O rei foi apresentar, o rei Nabucodonosor chamou eles e se apresentaram diante do rei. O rei fez perguntas difíceis e eles responderam todas elas. Olha aqui para mim. Diante do rei Nabucodonosor teve uma preparação de 3 anos. Foram julgados pelo rei da Babilônia. Um dia todos nós nos apresentaremos para um julgamento de um rei maior e melhor. Todos nós vamos ser julgados por um grande rei. Como é que você tem se preparado para esse julgamento? Como é que você tem se preparado para se apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Como é que você tem se colocado, se esses homens se prepararam para estar diante do julgamento transitório? Todavia o Senhor os fortaleceu. O Senhor esteve com eles. Deus lhe deu aprendizado e habilidade em toda a literatura, sabedoria. Daniel teve entendimento em toda a visão e sonhos. No final do tempo, quando o rei ordenou que fossem trazidos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre eles nenhum foi encontrado como Daniel. Nenhum jovem respondia como Ananias, como Misael, como Azarias. Por isso eles estavam diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento, sobre o qual o rei consultou, eles os encontrou 10 vezes melhor do que todos os mágicos e encantadores que estavam no seu reino. Pois Deus havia fortalecido eles. Deus havia fortalecido eles. Se Deus nos fortalecer, se Deus estiver do nosso lado, nós teremos o suficiente para para influenciarmos e sermos uma voz de Deus para este mundo. O que é precioso é que Daniel tinha o Espírito de Deus. E Daniel tinha amigos espirituais. Nós temos aqui na igreja alguns grupos pequenos. Nós nos reunimos uma vez por semana para lermos a Bíblia, orarmos ao Senhor. Prestarmos conta uns com os outros. Daniel tinha companheiros, tinha uma amizade espiritual de gente que ajudava a cuidar dele. Nós vivemos numa terra hostil, mal. Nós precisamos da ajuda do Espírito. Nós precisamos de amigos espirituais também. Se você ainda não está num grupo pequeno da igreja, procure a mim, algum desses líderes que estão aqui em cima e o Daniel que está lá na porta. Ande com homens de Deus, ande com mulheres de Deus. Procure andar junto. O Espírito de Deus fortaleceu eles, os capacitando acima dos demais. E por último, o Espírito de Deus sustentou a Daniel. Verso 21 diz assim: Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Interessante que o capítulo 1 de Daniel dá um resumo de todo o livro, de como Deus guarda, de como Deus protege. O verso 21 diz: Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Glorioso.
Ele passou pelo governo do Nabucodonosor. Ele passou pelo governo do Belsazar. E agora está sob o império do imperador Ciro. Passou-se 70 anos. A ideia aqui é que ele entrou como adolescente, ele já está velhinho, quase seus 90 anos. E Deus o guardou. Os santos serão preservados. Os santos serão preservados. Bendito seja o nome do Senhor. Os filhos de Deus serão preservados assim. Teve várias provas e lutas que nós vamos falar aqui. E o Senhor o preservou. E o Senhor os guardou. O Senhor o livrou. Deus sustenta os seus filhos. O salmista diz: 6 vezes cai o justo, mas na 7ª vez o Senhor os levanta. Em outro cântico ele diz: se ele cair, ele não ficará prostrado. Isso é glorioso, meus irmãos. Eu não sei como isso bate em você, mas eu amo falar sobre a perseverança dos santos, pois deve ser horrível achar que a segurança e a tua proteção está baseado no teu esforço e nas tuas boas obras. Deve estar desesperado se a tua firmeza, a tua proteção, a tua estabilidade está baseado na tua devoção para Deus. Nós estamos perdidos. A boa notícia é que a nossa vida espiritual, ela é mantida pelas obras e pelos méritos de Jesus. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor. Há um paralelo entre Daniel e Jesus. Há um paralelo entre Daniel e Jesus. Pois ambos passaram da realeza da glória para a humildade da pobreza e retornaram à glória na realeza. Ambos foram de casa para entrar num mundo sombrio e oposto a eles e a tudo que acreditavam. Jesus e Daniel foram cheios do Espírito Santo. Jesus e Daniel viajaram com alguns amigos fiéis através da adversidade e dificuldade. Ambos tinham uma tremenda sabedoria para tomar decisões éticas sob coação. Ambos receberam autoridades incríveis, ajudando a governar os reinos. Daniel da Babilônia, Jesus do céu. Nenhum se casou. Nenhum teve filhos. Ambos foram forçados a caminhar para o seu destino em cadeias. Ambos pararam para orar, pedindo sabedoria ao longo de sua árdua jornada por este mundo. A Bíblia não tem nada de ruim a dizer sobre qualquer um desses dois homens. Ambos os homens foram injustamente acusados. Ambos os homens foram presos sobre falsa acusação. Mesmo que os líderes políticos que supervisionam o processo os declarem inocente, os dois homens foram colocados em uma tumba, num poço. Os dois homens tiveram essa tumba e esse poço colocado uma pedra, e ambos foram milagrosamente libertos e vivos. Os dois homens tinham um caráter muito leal. Os dois homens hoje estão juntos, Daniel e Jesus. Jesus é um Daniel maior e superior, que viveu essa vida, fez essa jornada e pode nos redimir. É sobre ele que essa história fala. É sobre ele que essa história fala. Quem sabe você tem vivido mais escravizado. Quem sabe este mundo, os vícios, a culpa, o pecado e a iniquidade. Jesus é o nosso libertador. Ele veio uma vida livre para compartilhar essa liberdade para conosco. Quem sabe você já cedeu, já começou a relativizar coisas na vida,
Começou a abandonar coisas da vida. Não, isso aqui, quando eu era aquele crente, iniciei, até acreditava dessa forma. Mas hoje começou a abrir mão de algumas coisas. E hoje se encontra frio, fraco, anêmico. Jesus é um Daniel maior e superior que morreu e ressuscitou. Para que aquilo que ele disse lá em João 8, 33, 31, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o Daniel que nos liberta e nos faz livres nessa terra que nós vivemos. Quem sabe é a ira, quem sabe é a prostituição, quem sabe é o sexo oposto, quem sabe é o dinheiro, quem sabe é a mentira. Quem sabe você vive mentindo. O problema de ser verdadeiro, autêntico. Daniel e Jesus nos ensina que é possível viver numa cidade, numa cultura hostil e continuar temendo ao Senhor. Ambos cresceram diante de Deus e dos homens, em graça e conhecimento. Dignificaram todas as faixas etárias, dizendo que é possível viver em comunhão a Deus. Que a adolescência não é um período em que é permitido a gente pecar, fazer tudo que não presta porque é o momento da vida. Não! É possível ser fiel a Deus na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta. É possível viver sem se contaminar com a sujeira deste mundo. É possível. É possível, bendito seja o nome do Senhor. Basta sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, na Tua santa presença nós estamos, Pai, nesta manhã. Nós vivemos num mundo muito semelhante ao que o Teu Filho, os Teus filhos passaram, Senhor, há muitos anos atrás. Num tempo, Senhor, no mundo em que Deus, Yahvé, era desprezado, o Yahvé não era cultuado, onde, Senhor, a educação, a cultura, os princípios, os valores eram outros, Senhor. Tua igreja vive num momento muito parecido, pois assim como Daniel e seus amigos eram peregrinos e estrangeiros em terra alheia, Senhor, nós também somos peregrinos, ó Deus, em terra alheia, mas nós aprendemos nesta manhã que pelo Teu poder Tu guardou a Daniel, Tu guardou, Senhor, os seus amigos, guardou e os protegeu. Nesta manhã, Senhor, nós vivemos sobre um ataque, ó Senhor, são os líderes políticos, ó Deus, e as religiões, é as filosofias que se levantam, Senhor, contra o conhecimento de Cristo. Muitos, ó Senhor, dos Teus filhos, assim como no passado, que sucumbiram, Senhor, que caíram, Senhor, diante, ó Deus, das tentações deste mundo, Senhor. Nós recorremos a Ti esta manhã. Nós vemos a Ti esta manhã. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Ajuda-nos, ó Deus, Senhor, a dar valor à Tua palavra, à Tua voz, à Tua lei, aos Teus mandamentos, Senhor. Não nos deixe abandonar. Não nos deixe, Senhor, trocar. Não deixe-nos, ó Deus, a nossa identidade, o nosso caráter, Senhor, ser mudado. Ó Deus, não deixe que este mundo, o pecado, o diabo venha nos influenciar, Senhor. Mas que Tu possa gerar em nós o Teu caráter, a semelhança de Jesus. Um Daniel maior e perfeito, a um Daniel superior. Nos ajude, Senhor, a ver uma vida, Senhor, nesse mundo de forma incontaminada. Pai Celestial, oro por este pai de família, por essa mãe, por esse homem, por esta mulher, Senhor. Ó Deus, que tem vivido e lutado contra o pecado, contra a tentação, contra a carne. Ajuda os Teus filhos a não retrocederem, a não se contaminarem, a não se sujarem, a não absorverem o lixo deste mundo, a imundície deste mundo, Senhor, a cultura deste mundo, o estilo deste mundo, os valores deste mundo, Senhor, as roupas deste mundo, Senhor. Não deixa, Senhor, este mundo ditar, Senhor, as coisas, a forma de ser pai, a forma de ser mãe, a forma de ser esposo, Senhor, a forma de ser marido, a forma de ser mãe, a ser esposa. Não deixa, Senhor, a educação, a filosofia, Senhor, ó Deus, ditar as regras da Tua igreja, mas que Teu Espírito reine em nós. Governe sobre o nosso coração, Senhor. Não deixe a loucura deste mundo, a vaidade deste mundo, Senhor, ó Deus, ditar as coisas para os Teus filhos. A glória deste mundo é desvanecente, Senhor, mas que nós possamos ser dirigidos e governados por Tua lei, por Tua vontade, Pai, no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Nesse momento nós estaremos respondendo ao Evangelho de fora. Em primeiro lugar, nós estaremos servindo ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por conseguinte, nós estaremos renovando o pacto por meio da ceia do Senhor.
E, primeiramente, para servirmos ao Senhor com os nossos bens, eu gostaria de convidá-los a curvar as vossas cabeças e orar a Jesus. Senhor Deus, bendito Pai, nós viemos a Ti nesse momento em oração, interceder, Senhor, e Te agradecer, Pai, porque Tu és o Deus doador de toda dádiva, Pai. Tu nos dá tudo o que temos, desde a nossa capacidade laboral de trabalharmos, Senhor, a nossa capacidade cognitiva de entendermos, Pai, até mesmo, Senhor, o pão nosso de cada dia, Pai. Tu és o Deus sustentador, Tu és o Deus que nos dá tudo, Senhor, e tudo que temos pertence a Ti, Pai. Nos livra de um coração avarento, nos livra, Senhor meu Deus, de uma alma avarenta, Pai, que possamos Te servir com tudo que temos, na ciência que Tu és tudo em nós, Senhor. Eu oro pelos irmãos que estarão ofertando e dizimando nesta manhã, bem como por aqueles que não têm condições, Pai. Clamamos, intercedemos para que o Senhor abra as portas de emprego, para que o Senhor dê o sustento, Pai, para melhor Te servir, para a maior honra do Teu nome.